Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre 4 sutras. Os 4 sutras que falam um pouco sobre a experiência espiritual máxima, o samadhi, a busca espiritual, a realização espiritual. Patanjali, no Sutra 17, 18, 19 e 20, nos apresentará de maneira introdutória esse importante tema. O Sutra 17 nos traz, no nosso texto de estudo, a seguinte explicação. O aforismo diz: pensamento dialético, mentalização ativa, abundância de interesses e individualidade distintiva são os fatores constituintes de Samprajñata Samadhi, um tipo de Samadhi, ou experiência com o pensamento hábito atuando como um centro. O que o autor quer dizer com isso? Que dessa forma nós vamos trabalhar a mente de maneira ativa, a mente de maneira direcionada. Portanto, é um primeiro estágio de desenvolvimento onde o praticante vai aprender a direcionar a sua mente. Patanjali dá os detalhes. Ele diz em abundância de interesse: eu coloco a minha mente dentro de um processo de foco em algo que eu tenho interesse. Eu aprendo a focar. É uma mente ativa, não uma mente passiva, fluxo de processos de hábitos, dos vritis. Não. Aqui, algo de interesse em que eu determino o foco da minha mente. Eu faço uma mentalização ativa. A mentalização ativa é estabelecer essa capacidade de visualizar, concentrar, manter a atenção dentro deste ponto estabelecido. Pensamento dialético. Eu desenvolvo lógica e raciocínio dentro desse parâmetro estabelecido para a minha mente. E a individualidade distintiva, o que é isso? É eu estabelecer como observador deste objeto de ação. A minha mente se torna estável na observação do ponto, do fenômeno, do objeto escolhido. Portanto, Patanjali nos apresenta como estágio, e aqui o nosso texto base nos traz isso, essa explicação detalhada, de que eu levo a minha mente ao seu uso de maior potencial para ir além dos processos mentais e espirituais. Mas antes disso, eu potencializo, eu capacito a minha mente. Esta é uma beleza do yoga. E aqui nós temos várias aplicações. A primeira delas é perceber que a prática deve buscar esse aumento de foco, de inteligência, de atenção, de concentração, potencializando o indivíduo. Portanto, no caminhar do yoga, nesses primeiros estágios, a busca da potencialização da condição do praticante, do indivíduo, ela é passo importante. Ela é, para a nossa sociedade, para a nossa vida comum, ela é benéfica. Para depois irmos em outros estágios e outras condições da mente. Então, em primeiro lugar, eu faço uso, eu amplio o potencial da nossa mente. O segundo sutra, o Sutra 18, o segundo sutra que estamos vendo hoje, o Sutra 18 de estudo, 18 no primeiro capítulo. Quando a consciência retém apenas impressões dos fatos, sem suas associações psicológicas, então atinge a Samprajñata Samadhi, ou uma experiência sem qualquer centro de pensamento hábito. Essa experiência já nos pode ser familiar se relacionarmos com a noção de momento presente que já estudamos nas aulas anteriores. A gente pode verificar aqui que a ideia é uma mente que não apreende
através de uma memória associativa, através de uma memória psicológica, através do fluxo psicológico. É uma mente que vai aprender ou vai buscar através da relação livre do pensamento hábito. Ou seja, ela está ativa, presente, porém ela não está associada aos padrões. Ou seja, ela continua ativamente atenta. A memória ali está, ao fato, mas não às associações. O autor descreve brilhantemente como que essas associações nos trazem desgastes, essas associações psicológicas, essas associações emotivas em torno do fato. E muitas vezes, se você começar a sua prática, desenvolver-se na sua prática, vai perceber isso. Que maior parte das vezes estamos presos nas associações psicológicas, no entorno ao fato. Não conseguimos nos estabelecermos de maneira concentrada, atenta, ativa ao fato, ao fenômeno em si. E essa é o outro tipo de samadhi apresentado por Patanjali. Um samadhi um pouco mais avançado, um pouco mais evoluído do que o samadhi apresentado anteriormente. Depois temos fato curiosíssimo. Quando escrevi a Maria, o meu 7º livro, eu trazia a mediunidade, a relação de mediunidade e o que a mediunidade tem relacionado com o yoga. E aqui nós temos no 19º Sutra a mediunidade tratada por Patanjali. Segundo a tradução do nosso autor, a mediunidade, seja natural ou causada por fatores materiais ou físicos, não deve ser confundida com samadhi ou experiência espiritual. Por que ele não quer, aqui Patanjali quer separar a noção de mediunidade da noção de samadhi? Por causa dessa natureza ativa da mente. Ou seja, a colocação da mente em relação ao seu objeto de foco, ou seja, livre de tendências de hábito, ou mesmo em relação quando no primeiro samadhi ela determina qual é o seu ponto de foco, o seu ponto de raciocínio, a sua esfera de ação, mas a mente tem um processo ativo. Ele quer, neste sutra, mostrar que isso não se refere a processos de influências, outras influências paranormais, influências espirituais externas. Este não seria o caminho evolutivo do yoga, pois o caminho do yoga requer esse processo de ação, esse processo de prática, de avanço, de evolução do praticante, do indivíduo. E o 20º Sutra do primeiro capítulo, o nosso 4º do estudo de hoje, o último do estudo de hoje, a experiência espiritual de natureza verdadeira surge quando a consciência está impregnada de fé, energia, reminiscência e inteligência. O que ele diz que é um homem de reminiscência, de energia e fé. Essas são as qualidades daquele que está fazendo a prática espiritual. E aqui coloca a importância da energia na ação, do foco na ação, de você determinar a ação. Este é o praticante, não a posição passiva, não a posição de fuga, não a posição de recolhimento. O samadhi é formado, a experiência espiritual buscada pelo yoga, a busca do samadhi, a busca do ápice da caminhada espiritual, ela requer fé, energia, reminiscência e inteligência. Essa fé não é uma fé cega, mas a fé que mostra, e aqui ele explica de uma maneira brilhante, um homem inteligente é inspirado pela fé. E não, ele é sensível às intimações do desconhecido. Sensível, ele sabe até onde sabe, e sabe que pouco sabe. Esta é a fé.
Então ele tem a inteligência a seu favor, ele tem o seu direcionamento, ele tem a energia, mas é esse homem de fé é o buscador espiritual. É nesta qualidade que ele vai realizar o Samadhi. Maravilhosamente vemos o quanto o Yoga e o Yoga Sutra nos podem ser guias de caminhada, guias de soluções das nossas questões e guia para o dia a dia, guia para a nossa prática diária. Portanto, estudemos esses sutras e voltamos depois com a nossa próxima lição. Um grande abraço, até mais!